Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Estamos aqui ouvindo uma música aqui. Vocês vão me dando um feedback aí do áudio hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial, vai trazer aí um bate-papo bem técnico, né? Vai ser bem diferenciado. Nós vamos estar falando de sistema de detecção de alarme de incêndio, combate e prevenção, redes de gás. Então, assim, são itens extremamente importantes. Agradecer aí a presença aí do pessoal da Paulo Coelho, que acessou, do Grupo Caio César Mota. E o pessoal vai entrando. Enquanto isso, estamos aguardando aqui o nosso convidado de hoje. Danilo Augusto, acho que ele deve estar já conectando aí. Só um minutinho. Ótimo, tá aqui. Então vamos lá, vou já convidar aqui abaixar aqui um pouco a música. Ótimo, convidar aqui vamos lá. Estamos aguardando aqui a conexão com ele. Perfeito, muito bom. Danilo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Graças a Deus. Ótimo. Gratidão por estar aqui. Que bom, é um prazer aí, é todo nosso aí, toda a minha equipe aí também, que é um tema muito importante, que muita gente tem dúvida. Depois que a gente começou a divulgar sobre a nossa live de hoje nos grupos de WhatsApp, um monte de gente parabenizou, falou que o tema é muito importante. Então, uma expectativa muito boa aí das pessoas estarem acompanhando com a gente hoje, porque é um tema muito, muito relevante e acaba que pouco falado, né, em eventos condominiais. Eu participo muito em eventos condominiais, a gente vê muito pouco se falar, né, sistemas de incêndio, combate, prevenção, manutenção, redes de gás. Então, essa é um item muito complexo dentro de um condomínio e, infelizmente, pouco falado. Mas, Danilo, enquanto eu vou convidando aqui as pessoas para participar conosco aqui, faz para nós aí uma breve apresentação, né, mostrando aqui para o pessoal, que a gente depois vai deixar essa live gravada também, para eles saberem com quem nós estamos falando hoje. O quão importante é o nosso convidado de hoje. Fique à vontade. Gratidão por estar aqui. Eu sou Danilo Augusto, sou diretor de obras e serviços de incêndio e automação na AMIG Instalações, e estou aqui com grande satisfação para tirar as dúvidas com respeito a sistemas de detecção e alarme de incêndio, sistemas de combate e prevenção de incêndio, trazer uma pincelada sobre a NT21, a NT20, a NT41, que são normas que se aplicam diretamente a condomínios, porque são as normas mais aplicadas no condomínio. Então, assim, eu estou aqui para entrar na parte da hidráulica, explicar um pouco. Nosso tempo é curto para tanto assunto, porque, como você mesmo disse, Vinícius, o sistema é complexo, mas ele não é difícil de entender. Uma vez que você entende ele, você domina o sistema de incêndio. Então, assim, o sistema de incêndio, o sistema de detecção e alarme de incêndio, o sistema de combate e prevenção de incêndio e o sistema de gás são sistemas que, quando a pessoa entende ele e a pessoa faz uma preventiva, no caso dos síndicos, no caso da administração de condomínio, no caso de outras demais áreas, faz a preventiva, se torna um sistema fácil de você lidar. Porque ele também é complexo igual o sistema elétrico. E o sistema elétrico também, se dando a manutenção preventiva correta, você domina ele. Então você não tem problemas. E é tão engraçado, Danilo, que quando a gente
Eu tenho conversado assim muito com vários síndicos, né, que são clientes nossos e até síndicos que são colegas, conhecidos em grupos de síndicos. A gente tem percebido que a maioria das pessoas só lembra do sistema de incêndio na hora de fazer a renovação do certificado. Então aí, Verdade. como se diz, ele passa aí o ano inteiro sem preocupar com aquele sistema, o tanto que ele é importante, e chega lá no ato de renovação do certificado, aí o pessoal se toca e fala, opa, nossa, tenho que mexer com o alarme de incêndio, tenho que fazer toda aquela manutenção, toda aquela exigência. Grande maioria das vezes o pessoal fala, é culpa do bombeiro, o bombeiro me pede um monte de coisa, e acaba que não percebem que passa aí todo ano, né, 12 meses praticamente, de um ato de renovação para o próximo, sem essa manutenção. E quando a gente fala aí dessa questão da parte de incêndio, né, a gente tem aí o sistema de combate a incêndio e o sistema de detecção de incêndio. Então eu queria que você passasse para a gente da forma, fique à vontade, se quiser usar termos técnicos, quiser usar termos que são mais compreensíveis por pessoas não técnicas, mas pode ficar à vontade, para explicar para o pessoal a diferença do sistema de detecção de incêndio, do sistema de combate ao incêndio, a importância deles, fica à vontade, o espaço é seu. Oh, gratidão, Vinícius. Vinícius, não tem dificuldade de entender a diferença do sistema de detecção e alarme de incêndio para o sistema de prevenção e combate a incêndio. Ambos são sistemas fixos. Como o próprio nome diz, o primeiro que você destacou, que é o de detecção e alarme de incêndio, ele é o sistema que é formado por detector de fumaça, detector de temperatura, detector de gás GLP, acionador manual e chave de fluxo que vai no barrilete. Vou explicar aqui fácil o que é o barrilete para quem não conhece. Porque a gente pega muitas questões no dia a dia de síndicos que não conhecem nem o sistema de incêndio. Então eu vou explicar aqui de forma mais fácil de compreender do que a forma técnica, porque é muita norma envolvida no sistema de combate a incêndio. Tem a norma do Corpo de Bombeiros, que no caso é a NT 19 de 2014, ela reza sobre o sistema de detecção e alarme de incêndio. A detecção, muitos condomínios não têm essa exigência do bombeiro para detecção e alarme de incêndio. Depende da quantidade, do tamanho da área, depende da estrutura e depende também do projetista que projetou o condomínio. Certo? O que nós mais pegamos nos condomínios é o sistema de prevenção e combate a incêndio, que entra a parte hidráulica, que entra a parte dos hidrantes, barrilete, casa de bomba, registro de recalque. E aí existe também um outro adendo dessa parte de prevenção e combate a incêndio, que existem condomínios mais antigos, que foram construídos antes de 2007, que o sistema de combate a incêndio era por gravidade. Que existem condomínios. Então, pegava lá do reservatório e a água só descia por gravidade, com hidrante, tudo. Esse sistema também é um sistema de prevenção e combate a incêndio, só que ele não tem pressão igual o outro sistema que tem bomba. Isso é o mais antigo, né? São aqueles condomínios mais antigos que ainda utilizam ele, né? Em alguns casos sim, porque tudo depende do bombeiro que vai fazer a vistoria. Uhum. Porque já teve casos nossos, cliente da MIG, de o bombeiro exigir que se coloque uma bomba no sistema de prevenção e combate a incêndio, e já teve casos de outro bombeiro em outro condomínio não exigir a bomba, exigir só o sistema de detecção e alarme de incêndio. Então existe essa diferença dos dois. Um é regido pela norma NT 19, que é o detecção e alarme de incêndio. O outro é regido pela norma NT 23 e NT 22. O NT 22, ela reza sobre prevenção e combate de incêndio, tubulações fixas, sistema fixo. E a NT 23 reza sobre o sistema de sprinklers. Tem alguns condomínios que é exigido os SPK, que são chuveirinhos automáticos no subsolo. Certo? Então, assim, de uma forma bem ampla,
e mais resumida, essa é a diferença do sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema de prevenção e combate a incêndio. Aí, dentro desses sistemas, entra, no caso, a preventiva. Qual que seria a preventiva dentro do sistema de detecção e alarme de incêndio? Seria a revisão dos acionadores manuais, seria a limpeza e revisão dos detectores de fumaça, detectores de temperatura, seria a aferição do detector de gás GLP, se o condomínio dispuser desse dispositivo, e seria o teste completo de todos esses itens na central de monitoramento, que é uma central de alarme instalada normalmente na portaria ou na guarita, certo? Já o sistema de prevenção e combate a incêndio, toda a manutenção dele, ela vem de cima para baixo. Ela é feita primeiro no questão do reservatório, barrilete, casa de bombas, sistema elétrico, e aí a gente vem revisando os hidrantes, a vazão de cada hidrante e, por fim, as mangueiras, que também, eu não sei se todo síndico tem esse conhecimento, mas as mangueiras têm uma validade e elas precisam passar por um teste de pressão, um teste chamado teste hidrostático para validar elas a cada 12 meses. Esse teste hidrostático é aquele que eles falam estanqueidade das mangueiras? É a mesma coisa ou é diferente? Não, o teste de estanqueidade, ele é para transparecer que é um teste que as mangueiras não vazam. O teste hidrostático é quase a mesma coisa, só que eles usam nomes diferentes. Porque o teste hidrostático é exatamente para testar a capacidade de pressão que a mangueira aguenta, se ela está dentro do limite dela ou se ela começa a vazar após certo parâmetro, certo limite. Entendi. Entendeu? E a norma que reza esse teste hidrostático é a norma 12779 do Inmetro. É uma norma brasileira. Não é nem dos bombeiros, é uma norma do Inmetro mesmo. Então acaba que o bombeiro pede naquelas vistorias, na grande maioria é a estanqueidade, né? E ele não chega, eu também assim, não é muito comum, já vi acontecer pedir, então tem essa diferença, porque o teste de estanqueidade ele atinge uma determinada situação, o teste hidrostático atinge outra. E o bombeiro ele exige, na sua maioria das vezes, a estanqueidade, mas se o hidrostático tiver com falha, nós vamos ter um grande problema, né? Na verdade, o teste de estanqueidade, ele é o mínimo exigido. O que se exige, de acordo com a norma, é o teste hidrostático. No caso da Amiga, a Amiga entra no condomínio com a máquina de pressão, a máquina especializada, certificada pelo Inmetro, e começamos a fazer esses testes nas mangueiras com pressão que varia entre 4 quilos, 4 bar e 5 bar. Então, dentro desse limite de pressão, a gente averigua todas as mangueiras e aquela que vazou nesse intervalo, ela é refugada, ela é recusada no teste. Ela não passa. A mangueira, ela ela compõe o sistema de combate, juntamente com o extintor, que é um item também de combate. O extintor é um item de combate fixo, o sistema de espuma, tem um outro sistema fixo também que lança espuma. Então, assim... A pressurização das escadas também, né? Isso, pressurização das escadas, tudo é um sistema. E engraçado, é só tirar uma dúvida aqui, que muita gente tem, e algumas pessoas já me perguntaram, por que existe o sistema de pressurização de escada, que é interligado com o sistema de detecção e alarme de incêndio. Você sabia disso? Não. Não. O sistema de detecção e alarme de incêndio, ele é um sistema separado, mas ele tem interligação com o sistema de prevenção e alarme de incêndio, prevenção e combate. Por quê? Porque quando o hidrante aciona, quando tem vazão de água no hidrante, ele vai acionar o sistema de alarme. E o sistema de alarme de incêndio vai tocar, avisando todos os moradores, todos os andares, que está tendo um sinistro no condomínio. Uhum. E vai ativar automaticamente a pressurização das escadas. Por que existe a pressurização das escadas?
existe para impedir que as chamas atinjam os halls da escadaria, para permitir que as pessoas consigam fugir pela escada sem ser atingida pela fumaça. Então, a pressurização das escadas é um sistema fixo de prevenção, juntamente com o sistema de detecção e alarme de incêndio. Detectou o alarme, detectou o incêndio, o sistema de pressurização ativa. Então acaba que todos esses sistemas... Então, assim, são itens de extrema importância, como se diz, quando se fala em incêndio, a gente já imagina, né, que tudo que está envolvido aí, principalmente tanto a prevenção, para que não aconteça, e também ao combate, para que se caso aconteça e estiver tudo funcionando dentro do condomínio, ele envolve aí uma série de coisas, né? Ele envolve, como você disse, caixa d'água, que, querendo ou não, a água ela está lá em cima, envolve manutenção de bombas, ela envolve a questão da pressão, envolve as tubulações que tem que estar em dia, envolve mangueiras, envolve extintores, envolve alarmes, envolve os sprinters, envolve uma série de situações que, como a gente falou no comecinho, a grande maioria das pessoas só lembra disso na hora de renovar. Para que isso não aconteça só nesse ato, só na hora da renovação, existe um plano de prevenção, de start desses itens. Por exemplo, vou falar um exemplo, um gerador que fornece a energia para o condomínio na falta de energia por parte da concessionária. Existe um teste padrão de alguns locais é semanal, outros é quinzenal, de dar um start no equipamento para ele funcionar, movimentar ali o combustível, enfim. Quando a gente fala do sistema de tanto prevenção quanto de combate ao incêndio, existe um plano de ação de start dele, para ver se está ok, para ver se está funcionando, para não correr naquela surpresa que muitos acontece. O bombeiro vai lá vistoriar, vai fazer o teste, não está funcionando, está tudo parado, está com problema. Então existe isso, esse plano de ação em cima disso? Vinícius, todo serviço que nós entregamos em condomínio, não só em condomínio, qualquer cliente nosso, industrial, nós passamos um plano de ação, que é um teste que, no mínimo, ele seja feito mensal. Uma vez por mês, vai lá alguém, ou chama a própria amiga, a amiga e vai lá, presta essa consultoria, presta essa preventiva, e a gente orienta que seja feito o teste num hidrante pelo menos, ou seja, o hidrante do térreo, no caso de um condomínio. Se abre e deixe vazar essa água por pelo menos uns 5 minutos, para não vazar muita água, porque a água está caro. E, infelizmente, esse teste é feito com a água da concessionária, com a água da Saneago. Então, muitos síndicos ficam relutantes em fazer o teste por conta do gasto de água, porque o gasto de água vai para a conta do condomínio. E aí eles têm que fazer o rateio. O que acontece é que a gente... Quando se faz esse teste no hidrante do térreo, é por questão logística de estar perto ou porque é o último do nível de descida? Normalmente é porque está mais fácil de você estender a mangueira. Você não vai ter tanto transtorno em estender a mangueira num andar mais superior. E no caso do térreo, porque sempre os últimos de baixo, eles podem pegar a bolha de ar, da entrada de ar na tubulação, a sujeira que fica no tubo, incrustação que o cloro causa. E o teste mensal, ele é importante porque ele ajuda aquela água a circular e sair aquela água velha, que poderia dar corrosão na tubulação. Nós já pegamos vários condomínios com problema de corrosão na tubulação na parte subterrânea. Então, quando você faz esse teste, além de estar testando as mangueiras, pelo menos algumas mangueiras, você está mantendo o seu sistema eficiente. É como se fosse um carro que fica parado muito tempo. A cada 30 dias você tem que dar partida no carro para você carregar a bateria, dar uma lubrificada no motor. Então, o sistema de combate e o sistema de prevenção incêndio, o sistema de alarme de incêndio, todo o sistema que compõe, ele precisa ser testado, até mesmo para você antever uma manutenção antes do SERCOM. Porque quando chega na hora que o bombeiro vai lá vistoriar e começa a dar X num monte de coisa, o síndico fica doido
E aí o síndico pensa, nossa, eu não imaginava que o meu sistema estava de jeito, mas o síndico chegou a testar a cada um mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, assim, é um teste básico, simples. Então, assim, é recomendado a gente passar o plano de ação exatamente nesse quesito. Se pode testar uma vez por mês, se pode testar a cada 2 meses, pelo menos, ou no máximo 3 meses. E Então, assim, para cada dispositivo de tanto de combate quanto detecção de incêndio, ele tem uma forma de teste a ser feito, ou o teste faz é só com mangueira mesmo? não. No caso, a mangueira, quando você abre o hidrante e começa a drenar água, se o condomínio tem sistema de detecção e alarme de incêndio, o sistema de alarme de incêndio vai disparar, porque Uhum. vai acusar fluxo, na chave de fluxo fica no barrilete. Então, acusou fluxo, ela acusou um possível incêndio. Então, ela vai Entendi. identificar que é um possível incêndio, entendeu? Mas o teste, nesse caso, ele é mais direcionado para o sistema fixo, que é o sistema de hidrante, tubulação, barrilete. O sistema de alarme, o teste, ele tem que ser feito assim. Nós temos que testar a carga das baterias, nós temos que testar se todos os acionadores, se todo o sistema nos andares superiores está funcional. Se o prédio tiver detector de fumaça, testar se os detectores de fumaça estão acusando. Porque é muito importante, ninguém deseja que aconteça um incêndio no seu condomínio, na sua casa ou na sua empresa. Mas se acontecer, o seu sistema tem que estar funcionando para te avisar. Pelo menos para você conseguir combater o foco do incêndio, para não deixar que ele se alastre. Então essa é a importância do sistema, essa é a importância do teste, essa é a importância do acompanhamento. Então, às vezes, Vinícius, sai mais barato para o síndico contratar uma consultoria para uma preventiva do que contratar um profissional para poder fazer uma corretiva. E a corretiva acaba sendo maior do que o orçamento numa preventiva. E essa preventiva também, ela tem aí a vantagem de estar sempre acompanhando, sempre verificando todo esse item, mas também tem um detalhe, que muitas pessoas têm dúvida sobre esse plano de manutenção preventiva. Por exemplo, vai estar sempre fazendo esses testes. E muita gente tem aí alguns problemas com o bombeiro, que às vezes faz lá os testes, o bombeiro chega e mete um monte de X naqueles itens. Dá o azar de, na hora que ele chega, um sistema apresenta alguma falha. Quando se faz essa manutenção preventiva lá, mês a mês, e vem organizando tudo isso, vai gerando relatórios, quando o bombeiro vem, esse tipo de relatório, isso tem apresenta algum embasamento para o bombeiro no que ele vai olhar, no que ele vai movimentar, ou ele não interfere nisso? Ele quer ver realmente funcionando e ele quer, na verdade, acaba que ele quer ver a falha, né? Ele não quer ver só simplesmente que está tudo ok. O bombeiro, nesse caso, Vinícius, o bombeiro, ele já vai direcionado para ver todos os itens. Se ele não consegue ver todos os itens, ele vê os mais importantes. Uhum. Então ele quer chegar lá, ele já estende a mangueira no térreo ou no andar mais fácil e começa a fazer o teste. Uhum. Você tendo um relatório de uma preventiva ou não vai influenciar nessa questão da hora do bombeiro. O bombeiro quer chegar lá e ele quer, na verdade, por conhecer alguns bombeiros, eu te falo, o bombeiro quer chegar lá, quer ver o seu sistema funcionando, porque ele já quer dar um ok lá e ir para o próximo, porque são muitas vistorias. Uhum. E aí, quando o bombeiro chega e faz esse teste, ele quer que o sistema funcione integralmente. Ele espera, pelo menos, que o sistema, uns 90% do sistema funcione integralmente. Se tiver uma falha ou outra, ele só vai arriscar lá para a pessoa corrigir só aquela falha. O que acontece também, que muitos condomínios, alguns síndicos que eu já tive contato, já foram nossos clientes, eles esperam o bombeiro ir e recusar um monte de coisa para depois agir só em cima daquilo que o bombeiro recusou. Uhum. É o que mais acontece. E não chega a ser universal, e eu não posso nem generalizar, porque cada bombeiro identifica uma falha. E nós, como somos técnicos, nós chegamos lá e falamos assim, eu não acredito que o bombeiro só exigiu isso aí.
entendeu? Porque se você for olhar as normas todas as normas, você vai ver que tem muito mais coisa que alguns bombeiros pedem. A outros pedem tudo. Outros pedem o cardápio completo. Agora, alguns bombeiros não. Alguns bombeiros não pedem modificação de corrimão. Alguns bombeiros não pedem manutenção, não pede teste hidrostático, não pede o lacrezinho do teste hidrostático. Então, assim, todos esses itens depende de cada bombeiro que vai vistoriar. Se ele vai olhar tudo, se ele vai olhar pouco, mas ele acaba olhando o máximo possível. Então, assim, sem generalizar e sem colocar exceções, o bombeiro em si, ele tem que olhar tudo. Independente se você tem um relatório, um laudo de teste, de preventiva, ele vai olhar tudo. E acaba que essa questão, falando ainda do sistema de prevenção, né, quando a gente mantém ali ainda, acho que o mais importante, a gente precisa estar com os dois sistemas funcionando, mas a gente tem que sempre contar primeiro com o de prevenção ao incêndio, porque é ele que vai avisar primeiro, né, o que está acontecendo. Então, quando a gente fala nesse sistema de prevenção de alarme, de incêndio, as falhas mais comuns que tem, existe uma falha padrão que é muito comum nos condomínios, ou é muito genérico, cada lugar pode apresentar uma falha diferente, ou tem aquela falha que é mais comum que pode ser deixada aí, deixar aí uma deixa para o pessoal em cima de sempre olhar determinado item. Porque esse é o carro-chefe de todo o sistema. Tem isso ou não? Tem. Os itens mais olhados na questão de detecção e alarme de incêndio é o acionamento correto da central de alarme. Que é aquela que fica lá na portaria. Isso. Normalmente fica dentro da portaria. Isso. E o disparo correto de todas as sirenes. Não pode ficar uma sirene sem tocar. Porque o bombeiro, quando ele aprova o projeto do condomínio, ele tem uma cópia com ele. Então, ele tem com ele tudo o que foi exigido naquele condomínio. E ele vai olhar item por item, se for o caso. Então, ele quer que, pelo menos no local onde ele vai testar, que o alarme dispare se tiver alarme. Se não tiver alarme, como é o caso de alguns condomínios, que tem algumas exceções, é só o sistema fixo de combate a incêndio, que no caso é o sistema de hidrante, a casa de bomba, os hidrantes, extintor de incêndio. Nesse caso, o bombeiro quer chegar lá, ele quer abrir o hidrante e ele quer ver que está com pressão. Ele quer sentir que a bomba está no automático, que a hora que abre o esguincho, a bomba vai pressurizar corretamente os 15 metros de jato. Então, assim, é de 10 a 15 metros de jato, que é exigido na norma. Então, encaixou dentro disso aí, seu sistema está com pressão, está ok. Então, ele está desligando automático e está ligando automático. Aí ele vai verificar se não tem vazamento, se o sistema não está dando disparo falso, se a bomba está desligando corretamente, vai olhar a validade dos extintores, vai olhar se o extintor está corretamente sinalizado, sinalização de placas, rota de fuga. A gente não falou aqui de rota de fuga, mas a rota de fuga é uma das coisas que o bombeiro mais olha. Rota de fuga, corrimão da escada. Ele olha sinalização dos extintores. Se for extintor no subsolo, ele vai olhar a demarcação no piso. Então, assim, são vários detalhes que o bombeiro quer chegar lá. Se tiver com isso tudo pronto, você não vai ter dificuldade em ter seu certificado. Entendeu? O que nós... Pode falar. Aquele item que... Tem muita gente, assim, que tem muitos síndicos olham aquele item que tem lá na calçada, que ali, para você fazer teste de funcionamento daquilo lá, é somente com o caminhão do bombeiro, né? Que parece que fica no chão, que ele conecta lá. Então, assim, tem muita gente que olha aqui e fala, para que serve isso aqui? O que fizeram na minha calçada? Ainda tem que pintar de vermelho, tem gente que está com aquela calçada toda bonita, tem que meter um vermelhão. Tem que meter um vermelhão lá naquele lugar lá. E o pessoal reclama, isso que não presta, não funciona, não tem como ligar, não tem como testar.
Passa para nós um posicionamento sobre ele, sobre esse item. Vinícius, aquele sistema lá, vamos começar pelo termo técnico, chama registro de recalque, registro de passeio. Ele é feito exclusivamente para, no caso de esgotamento do reservatório, o bombeiro chega com o carro-tanque dele e injeta água no sistema para poder controlar as chamas. Ou se tiver mais de um hidrante aberto, o sistema normalmente não vai conseguir atender com bastante pressão. E aí o bombeiro chega e injeta mais pressão e água no sistema. Então aquele sistema, aquele quadradinho na calçada, pintado de vermelho, aquela caixinha lá, que a maioria dos condomínios tem que guardar a tampa do registro lá, porque senão o pessoal rouba, aquilo lá é para te reabastecer num caso de um sinistro. O teste daquilo lá, nós conseguimos fazer aquele teste, só que ele é mais complicado. Tem duas ocasiões. A gente consegue fazer o teste com a máquina que faz o teste hidrostático, injetando pressão por ali para poder testar a vazão, a entrada e o travamento de uma válvula. Tem uma válvula quase no final do sistema. Antes do registro tem uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção ela não deixa a água da prumada sair para aquela caixinha, sair pelo registro. Então aquela válvula só permite que entre água. A segunda situação que dá de fazer esse teste é a gente pegando a mangueira do térreo, que é mais perto, estendendo ela até lá, fazendo o engate com a redução, abre a mangueira do térreo, a água vai recircular no sistema. Entendeu? A água vai recircular no sistema. Então, assim, não é um sistema que você tem que fazer teste constante. Mas até por conta que a água fica parada lá há muito tempo, muitos anos, é bom, pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, pegar a máquina de pressão e injetar pressão ali para a água recircular, porque aquela água suja. Porque junta o óleo dos tubos por dentro, junto com sedimentos da água, o cloro e muitos outros detritos da construção mesmo, e vão lá para o final da rede. E o final da rede normalmente é essa tubulação que vai para o registro de recalque, que é o registro de passeio. Aquele item, então, muita gente pensa que ali a água vai sair, vai embora. Então ali ele é um item de entrada de entrada de água. Mandar ela lá para cima, para a caixa d'água, para abastecer o sistema para descer. Isso, na verdade ele é um ponto de apoio, como se fosse um reservatório para o reservatório móvel dos bombeiros. Tem muita gente, Danilo, eu tenho certeza que você já ouviu isso mais do que a gente. Tem muita gente que fala assim, da onde vocês arrumaram Sprinter? O que é isso? O que eu tenho que mexer com... Para que isso serve? Da onde tiraram isso? Acaba que ele é um item que é mais comum, ele está nos halls, né? Em alguns prédios ele está em hall, sim, principalmente na área, aqueles prédios que tem apartamentos de hall privativo, aí ele tem no hall de serviço, ele tem, e é mais comum também ele estar nos subsolos, ali na área de garagens e tudo. Esse Sprinter, ele vem do sistema que está interligado junto com as mangueiras, com todo aquele dispositivo, que é aquela tubulação vermelha, vem todo lá de cima da caixa d'água descendo, né? Normalmente... E o acionamento dele é quando ele detecta naquela estrelinha dele, não é? Isso, naquele mercúrio. Ele tem um mercúrio lá chamado chuveiro automático. É o seguinte, tudo depende do projetista. Eu já vi alguns casos que o prédio residencial, no caso tem um prédio de um cliente nosso no Jardim América, que é um prédio residencial pequeno, tem 11 andares, e ele tem no subsolo os sprinklers, que são chuveiros automáticos. Esses sprinklers, os chuveiros automáticos, são interligados no sistema fixo de prevenção e combate a incêndio, que é no caso junto com os hidrantes, junto com a prumada. Já tem caso que tem os condomínios comerciais, igual o E-Business, o Atom e outros condomínios que a gente já fez serviço, é um sistema separado. O sistema de hidrante é uma bomba, é uma casa de bomba, é um reservatório, e o sistema de sprinklers, aqueles sprinklers que vão nos hall dos apartamentos, esses sprinklers são separados por outro sistema de bomba.
São dois sistemas independentes, mas interligados com um sistema de detecção e alarme de incêndio. Entendi. Então ele tem a possibilidade dele estar separado. Do sistema do sprinkler ele ser separado de todo, ou seja, então é mais um item de manutenção, mais um item de prevenção. Ele também tem como fazer testes nele ou não? Ele é um item diferenciado? Vinícius, ele assim, os testes são feitos nos drenos. Normalmente, o projetista projeta drenos específicos para o sistema de sprinklers. E aí nesses drenos a gente consegue fazer o teste. Mas ele é um sistema mais monitorado que o sistema de hidrante, que o sistema fixo de hidrante. Por quê? Porque ele é um sistema de sprinklers, quando ele é separado, ele tem vários manômetros de medição. E a pressão dele é um pouquinho maior quando ele é separado. A pressão dele chega a 12, 15 quilos de pressão, 15 bar de pressão. Então, assim, é muito maior do que a pressão do condomínio normal no sistema de hidrante. A pressão do sistema de hidrante costuma ser entre 4 e 6 quilos de pressão. Então, assim, os testes, no caso dos sprinklers, são feitos nos drenos, se precisar. Se não precisar, é só acompanhar a medição e a pressão nos manômetros. Então é só isso. Ele não tem como você fazer teste, porque se você quebrar um sprinkler daquele lá, vai virar um aguaceiro, vai virar uma lambreca. Ou seja, para trocar aí tem todo um sistema de fechar registro, fechar, desligar sistema, enfim, é bem complexo, né? É Já bem aconteceu complexo. Principalmente em prédio comercial, tem muito isso dentro das salas, Tem. daquelas unidades dos andares. Ele, quando vai mexer em obra, o que a gente tem alguns condomínios comerciais, aí acontece com muita frequência. Ah, bateu não sei o que no sprint, quebrou e dispara o negócio lá e vira toda uma confusão. Então, realmente tem muitos, existem condomínios mesmo que tem esse sistema separado, porque aí você desliga somente ele e o restante do seu dispositivo fica tudo funcionando. E o bom, interessante desse dispositivo, desse sistema num condomínio comercial, é porque a maioria dos projetistas, eles projetam que cada sala ela tem uma válvula de governo, que é chamado registro mestre. Você teve algum problema dentro da sua sala, você vai, acha essa válvula de governo, fecha, você fechou o sistema da sua sala. E nos andares também costuma ter uma válvula de governo, que é uma válvula para governar aquele andar. No caso de algum sinistro, no caso de algum acidente, não é nem sinistro, no caso de algum acidente, quebrou ali o chuveirinho, disparou, ou ele vazou, ele estourou, vai na válvula de governo, fecha, e aí você consegue dar manutenção naquele andar sem ter que drenar toda a água do sistema, nem ter que desligar o sistema. Danilo, e uma coisa muito, muito importante dentro aí de toda essa questão de incêndio, de funcionamento, de manutenção, de prevenção, de combate, de tudo que envolve o sistema. Vamos imaginar que está tudo perfeito aqui no condomínio, está tudo certo, manutenção preventiva em dia, SERCONS ok, as ARTs todas em dia, está tudo funcionando. Tivemos um acidente, tem um incêndio dentro do prédio. Acho que muita gente não pensa nisso. Né? Tomara que isso não aconteça e tal, mas muita gente não pensa nisso. Aconteceu um incêndio no prédio, começou a tocar o alarme, começou a aparecer fogo, os sprinklers dispararam, enfim, o pessoal começa a desesperar, certo? O que eu faço na hora dessa? Que eu, o morador, o síndico, o morador, os conselheiros, o pessoal, tá tudo funcionando, aí ninguém pensa nisso, né? Qual que é o procedimento? Para onde eu vou? Como eu faço? Eu saio do meu prédio? Eu grito na janela? Eu espero o bombeiro chegar? O que é o roteiro a ser seguido? O roteiro a ser seguido, Vinícius, nesse caso, ninguém pensa nisso. E normalmente na hora do sinistro, na hora do evento, a gente é deixado levar pela emoção. E a gente acaba não seguindo algumas regras de segurança que já são feitas para nossa segurança. Justo. O primeiro caso a ser feito é a pessoa ir lá naquele acionador manual que tem em cada hall de apartamento e quebrar o quebra-vidro. A hora que você quebra o quebra-vidro, ele vai acionar todo o alarme do prédio. O segundo ponto importante é a pessoa ligar para o corpo de bombeiro.
o mais rápido possível. Isso ela pode fazer já descendo as escadas, porque não é recomendado que os moradores fiquem no prédio, ainda mais se o incêndio for nos andares abaixo. Então é recomendado que todos desçam pelas escadas e não usem elevadores. Então, assim, o primeiro passo é você quebrar um quebra-vida aqui, acionar o alarme de incêndio para notificar todos os moradores que está tendo um sinistro no prédio, ligar para o corpo de bombeiro. Agora tem uma outra situação. Se você estiver no mesmo andar do sinistro, você pode acionar o acionador manual, que é o quebra-vidro, e juntar com outros moradores para tentar, juntamente com o sistema de hidrante, com o sistema fixo de prevenção e combate a incêndio, combater as chamas. Mas lembrando que é muito importante que você ligue para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, eles têm o treinamento específico, eles têm o equipamento específico para combater chamas e salvar vidas. Então, quanto mais rápido se ligar, fazer a ligação para o Corpo de Bombeiros, mais vidas você consegue salvar. Então, não tenta dar uma de super-homem, super-herói, não, porque nesse caso aí, o máximo que nós podemos fazer é acionar o sistema de alarme e ajudar a tentar combater as chamas. Com extintor de incêndio, com sistema de hidrante mangotinho, mangueira, esguincho, até o bombeiro chegar e fazer a parte deles. Enquanto isso, os demais moradores, eles precisam evacuar o prédio. Mesmo que seja um incêndio simples, um incêndio pequeno, porque a fumaça ela tem a pretensão, ela costuma subir para os andares mais elevados. E uma fumaça desse tipo, ela pode causar asfixia, intoxicação, tontura. E se uma pessoa dá um desmaio durante um incêndio, quem vai achar ela lá? A pessoa não vai conseguir se salvar. Então é muito importante seguir esses passos, não usar o elevador, usar as escadas, seguir as rotas de fuga, que é para isso que serve os corrimãos nas escadas e aquelas plaquinhas fotoluminescentes. Então aciona o sistema de alarme de incêndio, chama o bombeiro e evacua o seu prédio. Certo? Então, assim, e na grande maioria das vezes também, o primeiro a saber do incêndio acaba que é a portaria, né? Porque tudo dispara lá primeiro, né? Tudo dispara lá. Naquela centralzinha lá. E normalmente o porteiro já tem essa orientação de, no caso do sinistro, ele vai verificar qual foi o sinistro, qual o andar que foi. Ele vai lá pessoalmente ou vai ligar para alguém vai informar ele de que aconteceu um incêndio no apartamento tal, no andar tal, tem ferido ou não, e ele vai fazer esse contato junto com o bombeiro. Então, assim, já é uma coisa a mais para a gente pensar. Teve o sinistro? Então tá bom, aciona o quebra-vidro, dispara o alarme, liga para o bombeiro e evacua o prédio. Para sua segurança e segurança da sua família. Ou seja, seguiu esse passo, porque acaba que é uma situação que a gente vive o dia a dia de um condomínio com tantas situações e acho que a última coisa que pensa, como eu disse, a gente lembra do sistema de incêndio na hora que vai renovar o certificado do bombeiro. Então, quando isso aí é um item, uma situação muito importante que eu acho que às vezes deve ter aí... eu creio que nessa retomada aí de assembleias presenciais é um item que eu acho que é de extrema importância de poder estar levando isso para uma assembleia para trazer esse treinamento para esse pessoal, né? Porque acaba que o que mais se discute dos condomínios é o uso do dia a dia, é o uso das áreas, é o uso das garagens, é o uso de todos esses itens de lazer do condomínio e o pessoal não tem tanto recurso aí nessa utilização. Então, é uma situação muito importante, ela é para proteger vidas, para salvar vidas, que eu acho que tem que ter, quanto mais gente souber desse sistema, é melhor. E quando a gente fala do sistema, antes da gente passar para a questão de gás, o sistema de incêndio, quem escolhe ele? É o síndico, a construtora que põe, descobriu que é um sistema que já está falho, ultrapassado, é possível alterar esse sistema de incêndio? Como que é isso dentro dos condomínios? Principalmente os condomínios mais antigos. Olha, Vinícius, no caso dos condomínios mais antigos, existe a NT 41.
ele só consegue alteração quando ele consegue reprojetar o sistema de prevenção e combate a incêndio, que algum desses condomínios antigos não tem o sistema de detecção e alarme de incêndio. Então aí eles têm que fazer um novo projeto, mostrar para o Corpo de Bombeiros o que foi alterado, se houve acréscimo na área, por que alteração, aí vai para uma comissão. Essa comissão vai julgar se procede a alteração ou não, mas na maioria dos casos procede e eles concedem essa alteração. No caso dos condomínios novos, quem escolhe o projeto é o projetista, no caso é o engenheiro. Então o engenheiro vai projeta a parte arquitetônica, fundação, elétrica, cabeamento, hidráulica. Aí por último ele projeta o sistema de prevenção e combate a incêndio. E aí protocola no bombeiro. Se o bombeiro aprovar aquele projeto daquela forma que foi projetado, ele é executado. Se o bombeiro não aprovar, ele vai mandar os itens para serem acrescidos no projeto, e aí o engenheiro vai executar daquela forma. Então, ou seja, a escolha disso é lá no ato de construção. Não adianta, montou, eu sou técnico dessa parte de incêndio, conheço tudo, mas esse sistema aqui é horrível, vamos para o outro. Não é assim que funciona. Não, não é assim. Agora tem outra coisa que a gente falou aqui do sistema de combate a incêndio, mas que entra na questão do SERCOM, e nós também executamos, é o sistema de SPDA. A AMIG hoje executa o sistema de teste certificado de SPDA, e esse teste ele é muito exigido pelo Corpo de Bombeiro, porque o SPDA, o sistema de descargas atmosféricas do condomínio, ele precisa estar de acordo com as normas para o bombeiro aceitar. Que é no caso da luz piloto, é no caso dos captores Franklin, é no caso da descida, os níveis do aterramento, a quantidade de resistência do aterramento está dentro da norma exigida. Isso também engloba o sistema de combate e prevenção de incêndio e é uma parte, um adendo do sistema de incêndio, porque o bombeiro exige isso. Porque se esse sistema não estiver funcionando e no período de chuva vir um raio daqueles cabuloso lá, ele vai causar um incêndio dentro do prédio também. Muito provavelmente. A gente espera que não e deseja que não, mas muito provável que sim. Ainda mais se ele não tiver de acordo, não tiver com manutenção em dia, não tiver com prevenção em dia, não tiver em pleno funcionamento. E ele também é um sistema que tem prevenção, porque ele tem. Né, e tem um choque muito forte nele lá em cima. Como que funciona? Não, uma detecção se ele caiu em dia. No caso da prevenção, ela é feita primeiro verificando a luz piloto, que é aquela lâmpada vermelha que acende ao anoitecer. Uhum. E a gente entra no condomínio com equipamento próprio para fazer essa medição, que é chamado miliômetro. Tem o miliômetro e o terrômetro. O terrômetro mede o aterramento das hastes de aterramento do condomínio. E o miliômetro mede a descida dessa cordoalha. Se essa descida oferece a menor resistência possível, porque quando um raio cai nessa instalação, o raio procura a menor resistência possível para ele descer. Uhum. Então, quando tem menor resistência, o raio consegue ser deslocado para o subsolo sem atingir nada na estrutura. Então, com esse equipamento, a gente consegue medir essa resistência e emitir um laudo próprio, atestando se a resistência está dentro dos padrões ou se está acima dos padrões. Certo? Entendi. Então, bacana, é todo um muito teste. Bom. E eu acho que assim, a gente conseguiu abranger de uma forma rápida, né, muita coisa aqui da parte de incêndio, e nós temos aí pouco menos de 10 minutos. Eu queria trazer também um pouco da questão da rede de gás, porque querendo ou não, de uma forma ou outra, uma rede de gás mal projetada, uma rede de gás com defeitos, uma rede de gás sem uma manutenção preventiva, sem um acompanhamento, ela vai impactar no incêndio. Então, ou seja, ela, querendo ou não, ela está ali meio que associada, não diretamente, mas ela está ali meio associada com o sistema de incêndio. Fala um pouco para a gente sobre rede de gás. Olha, Vinícius, eu costumo até brincar com o pessoal
do departamento de gás, falando que eles põem o gás, eles põem fogo e a gente apaga o fogo. Então, falando da parte do gás, é bem simples. O gás, por ele ter cheiro, é fácil da pessoa identificar que está tendo vazamento no apartamento dela ou na casa dela, se for o caso. E para você averiguar esse vazamento, é simples, muito simples. Hoje a moda do álcool em gel e do álcool líquido fez a gente passar a usar muito borrifador. Você prepara uma solução de detergente com água no borrifador, vai lá nas conexões de gás e borrifa. Se você vê que está saindo bolhas nessa conexão, então aí você pode chamar o técnico especializado para fazer o serviço de tirar esse vazamento. Você vai lá na sua medição, fecha o registro do gás e liga para um técnico especializado. Liga para a MIG vai lá, vai fazer o teste de estanqueidade do gás, existe um teste de estanqueidade para o gás, e vai verificar se o seu sistema está 100%. Tem muita gente que faz também aquele da bucha, né? Pega uma esponja com sabão, abraça ela na mangueira lá e ela faz a bolinha, né? Aquilo lá é muito bom também, mas ele não consegue, você não consegue ter toda a visão mais distante se aquelas bolhas se aquelas bolhas estão sendo formadas pelo gás ou pelo espremer da esponja. Porque a hora que você espreme a esponja, a espuma já sai pronta. Quando você borrifa a água com detergente, as bolhas saem onde está o vazamento. Então forma uma espuma onde está vazando. Então é importante verificar a validade do regulador de gás. Isso é muito importante. Ele tem um diafragma de borracha lá dentro. Existe uma mola lá dentro. A mola fica fraca. Pode dar vazamento, pode dar alteração. A validade da mangueira de gás. E por onde ela passa. Se ela passa atrás do seu forno, se você tem um fogão convencional, esse forno, ao aquecer, ele pode queimar essa mangueira, fazer ela vazar. Essa mangueira pode estar ressecada. Então, existem várias questões que podem ser vistas pela própria pessoa antes dela chamar um técnico. Ou se ela não tiver condição de olhar, mas sentir o cheiro, o primeiro passo, Vinícius, o primeiro passo e mais importante é ir lá e fechar o registro de gás dela. Se for um gás de condomínio, ela vai lá no hall, onde está a caixinha do gás, vai lá, fecha. Fechou, certificou que está fechado, ela vai ligar para a concessionária ou para o pessoal que presta serviço lá. No caso dos prédios que a LC fornece gás, será a MIG que vai lá e fazer todo o teste de estanqueidade. No caso, é outra concessionária, mas você tem confiança na MIG, você vai ligar para a MIG, os técnicos vão lá e vão fazer o teste de estanqueidade, vão descobrir onde está esse vazamento. Acontece muito, Vinícius, do vazamento se dá na movimentação do prédio. Dependendo de onde foi chumbadas as mangueiras, o prédio movimenta durante as estações, ele movimenta e dá uma quebra nessa mangueira. Entendeu? Em alguns casos pode acontecer isso, ou uma conexão que ao movimentar do prédio, a conexão deu uma folguinha, ela apresenta um vazamento. Mas isso é muito raro de acontecer, depende da montagem. Depende de quem monta, se foi a construtora, quem foi que montou. Mas enfim, nós da MIG, nós estamos aptos para identificar qualquer ponto de vazamento e aplicar a solução correta e adequada para cada caso. Eu reforço aqui, Vinícius, para os que estão online conosco, que é importante você verificar a validade do regulador de gás. Muito importante. Muito importante você verificar a validade da mangueira de gás que sai do seu ramal e vai para o seu fogão. E sentir qualquer nível, qualquer cheiro do gás, porque o gás ele já foi projetado para isso. Porque o gás mesmo, quando sai da fabricação, ele é sem cheiro, ele é inodoro. Então eles colocam um óleo nele chamado mercatopano para poder dar cheiro no gás. Então esse cheiro do gás, ele fica evidente exatamente para isso, para a gente poder identificar que está tendo um vazamento. Então é muito importante. Pega, coloca um pouquinho de detergente no borrifador,
completa um pouquinho de água, dá uma sacudida e borrifa nas conexões de gás que você suspeita que tem vazamento. Feito isso, fica bem evidente ali, vai formar uma espuma onde está vazando gás. Eu desejo que não tenha vazamento de gás no apartamento de vocês, mas quem estiver online comigo, quem for assistir essa live de novo, teve alguma suspeita, faz. Viu que tem vazamento, fecha o seu registro lá no hall do seu apartamento, na sua casa, e chama uma empresa especializada. Se tiver afinidade com a Amiga, chame a Amiga Instalações. Estamos aí. E é muito importante o síndico estar sempre de alerta com todas essas situações, porque muita gente só pensa no quê? No custo. A manutenção preventiva vai me custar tanto por mês, vai custar em tanto na taxa de condomínio, tanto quando fala de manutenção lá para a rede de gás, lá para o alarme de incêndio, preocupa. Eles têm, grande maioria dos síndicos tem uma preocupação tremenda em ter a manutenção mensal de preventiva e corretiva da manutenção do elevador, mas não tem do sistema de alarme de incêndio, não tem do sistema de detecção de incêndio, não tem lá da rede de gás. Então, é um item de extrema importância e a gente precisa, sim, fomentar essas informações para o pessoal. Inclusive, nós estamos organizando com algumas pessoas, teremos nos próximos meses aí um congresso virtual para a gente estar levando, e nós vamos tentar ter um tempo maior, Danilo, e vamos te convidar novamente para a gente estar podendo passar essas informações para o pessoal, porque é muito importante tudo isso. Como eu disse, o pessoal fala assim, não, tem que fazer manutenção do elevador, porque é uma máquina que custa 200, 300, R$500.000, mas e o prédio inteiro? Se acontecer um incêndio, se a rede de gás vazar, se acontecer um acidente, é bem mais caro do que só um elevador, né? Então, é extremamente delicado, muito importante isso. E como nós estamos aqui com menos de 2 minutos para o Instagram finalizar, parece que não, mas a gente vai conversando. Nossa, passou rápido. O tempo passa rápido, flui. Eu quero aqui, de antemão, agradecer todas as pessoas que entraram, que acompanharam conosco aqui, pessoas da nossa equipe, familiares, minha esposa, os seus convidados também que estiveram conosco. Agradeço aí você ter aceitado esse convite. Em breve nós vamos fazer mais encontros e levar esse tema para o alcance de mais e mais pessoas, porque é muito importante, é muito precioso. E eu deixo aí, você tem um pouco menos de 1 minuto aí para fazer suas considerações, porque senão a gente perde aqui a nossa gravação. Vinícius, é com muita gratidão, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Estou aberto a próximas lives que você quiser marcar. É muito importante o síndico entender que às vezes uma preventiva sai mais barato do que uma corretiva e dá menos dor de cabeça com a corretiva. Então, é importante conscientizar de fazer uma preventiva. Pode estar fora do seu orçamento, mas você ajusta o orçamento, do que você fazer uma corretiva às pressas, porque o seu prazo no Corpo de Bombeiro tá apertado. E às vezes você não consegue corrigir tudo de uma vez, vai contratar qualquer profissional e sai mais caro, é o barato que sai caro. Então existe todas umas questões para poder ver nessa questão da manutenção preventiva e corretiva. Eu quero agradecer, eu quero dizer também aqui para o Luno do Kingdom, fez algumas perguntas aqui, depois eu vou estar respondendo. Olha, imensa satisfação de estar aqui com você, Vinícius, e com todos vocês que estão online conosco, aqueles que já passaram por aqui. Olha, o sistema de combate a incêndio, o sistema de detecção e alarme de incêndio, o sistema de gás, são sistemas complexos, mas fáceis de entender. Então, conforme a gente for fazendo mais lives para tratar do assunto, mais fácil fica para vocês e para todos nós entendermos como funciona esse sistema. Com muita gratidão. Muito bom. Danilo, mais uma vez, brigadão. 30 segundos aqui, o Instagram corta. Eu vou deixar salvo aqui. Tá? Um abraço, obrigado mais uma vez. Então, em breve, a gente pretende fazer outros encontros e você já está convidado. Amém. Fica com Deus também. Um abraço para todos vocês. Gratidão. Fica com Deus. Obrigado, pessoal. Um abraço e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.